Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu quero ler com vocês dos versículos, então, só para a gente fazer um pequeno resumo, para que você possa entender, para que a gente possa fazer um pequeno resumo aí, dos versículos, então, 32 até o versículo 47, que é onde nós finalizaremos, então, nossa leitura. Glória a Deus. Então, nós vamos fazer uma leitura completa disso, depois nós vamos nos debruçar, versículo após versículo, para que você possa entender, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar aí do versículo, então, mais precisamente do 32 ao 47. Por favor, vamos fazer a leitura e depois nós vamos se debruçar sobre o texto, no nome do Senhor Jesus. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando as autoridades, e as autoridades os ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insulto: você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra, até as 3 da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário se rasgou ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, inspirou. Versículo 47, o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Glória a Deus, igreja. Então nós vamos nos debruçar versículo após versículo até concluirmos então nosso sermão de hoje. Então aqui nós observamos o que veio acontecendo durante essas horas antecedentes à crucificação de Jesus Cristo, tudo o que ele vivenciou. E aqui eu quero parar para recordar alguns momentos com você. Chega-se em datas como essa, Natal, em datas que no nosso calendário brasileiro tem algumas coisas que representam o cristianismo. A gente sempre para pensar em Cristo Jesus, quem Ele é. Jesus é o Filho de Deus, mas nós precisamos compreender quem Ele é verdadeiramente para nós, igreja. Jesus Cristo não é aquele que diz apenas ao Filho de Deus, não, Ele é o meu e o seu Salvador. Porque a gente vê Jesus Cristo sendo vendido em troca de bens materiais, em troca de bênçãos, em troca de padrões sociais, em troca de uma vida bem-sucedida. A gente vê Jesus sendo vendido em muitos púlpitos do nosso país. Mas Jesus Cristo não é este que pode te prosperar, te curar, restaurar sua família, não. Ele é a totalidade de tudo isso. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor e Redentor. Nós não podemos deixar de compreender isso. Sem Ele nós não temos salvação. Sem Ele não há vida eterna. Sem você, nós não crermos nele, não há vida eterna para nós. E às vezes nós vivemos uma vida espiritual capenga, sabe? Oramos quando dá. Vamos à igreja quando dá, pegamos a Bíblia, olhe lá de vez em nunca. Às vezes a gente vive então uma vida espiritual capenga. Mas saiba, se você não tiver uma comunhão com este Jesus Cristo, com esse Deus, Senhor e Salvador, que você diz reconhecer, ou que você diz que crê, ou até mesmo que você possa dizer assim: eu não creio nele.
Se você não crê, a palavra do Senhor diz que aqueles que não creem já estão condenados, não por Cristo, mas pela questão de o rejeitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas, pastor, é uma coisa tão intrigante de se acreditar no homem que aqui esteve, neste homem que sofreu. Nós, durante esses domingos que nós passamos, igreja, nós nos debruçamos sobre cada momento que Jesus sofreu. E nós falamos aqui de 8 personagens, de 8 pessoas que estiveram diante de Jesus Cristo, do Salvador. 4 reconheceram Ele como seu único e suficiente Salvador, como aquele que era o próprio Deus. Outros 4 deixaram essa oportunidade passar e o rejeitaram. Nós vimos aqui agora, nesse texto que nós lemos, um dos ladrões ridicularizando Jesus. Jesus ali estava inocente, nós falamos sobre isso. Eles haviam acusado Jesus de 3 crimes, de insultar, de causar rebelião na cidade, também de proibir que fosse se pago tributo a César, né? E o outro crime que acusaram Jesus foi que acusaram ele de dizer que era rei deste mundo. Mas a palavra do Senhor então vai dizer que todas essas condenações, ou que todas essas acusações que queriam colocar sobre Cristo, todas elas eram mentira. Todas elas eram mentira. É como nos dias de hoje, muitas pessoas querem culpar Jesus por causa das organizações religiosas que levam as pessoas à destruição, que levam as pessoas a serem enganadas, que aí colocam toda a igreja na mesma sacola, que colocam Jesus na mesma sacola, que porque o pastor A é ladrão, que porque a igreja B é assim, aí colocam todo mundo na mesma sacola. E aí eu te faço a pergunta no nosso sermão de hoje: o que Jesus Cristo tem a ver com isso? Instituições religiosas, esse negócio de religião, esse negócio que confunde a cabeça das pessoas. Ele não tem nada a ver com isso, Ele é Senhor, Ele é Salvador. E muitas das pessoas rejeitam essas coisas, rejeitam essa compreensão. Fazendo assim, estarão rejeitando Cristo Jesus. Ele não é uma religião, ele não é a placa de uma igreja, ele não é doutrina de homens, ele não é o que o líder religioso A ou B fala. Não, ele é o que a Bíblia diz que ele é. Ele é o que a Bíblia nos revela que ele é. Ele é aquele que transforma a sua vida se nele você crê. Ele é aquele que te traz consolo nos dias difíceis. Ele é aquele que não vira as costas para você enquanto muitos já viraram. Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador. E por meio dele, e sem Ele nós não temos salvação. Glória a Deus por isso. Sem Ele nós não temos salvação. E a gente precisa entender, a gente precisa compreender isso. Então, a mesma coisa fizeram com Cristo, essas acusações. E aí a gente vê que um dos ladrões que estava sendo crucificado rejeita essa oportunidade, começa a dizer insultos a ele, enquanto o outro ladrão aproveita a oportunidade e fala: eu estou aqui porque eu mereço. Mas esse homem está aqui, ele nada fez para estar aqui. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala para ele algo muito importante, igreja: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aqui eu quero compreender com você, veja lá o que diz ele dizendo, olha lá no versículo 42, ele diz: então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Desses 4 personagens que nós falamos, que reconheceu Cristo Jesus nessa via dolorosa que Jesus passou, este é um deles, que diz: Senhor, ora, lembra de mim. Eu reconheço que eu estou aqui porque eu mereço, mas o Senhor não merece estar onde está. E Jesus Cristo fala para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E aqui, igreja, a Bíblia nos mostra algo muito importante, que não existe purgatório. A Bíblia diz aqui algo muito importante, que não existe segunda chance. Não existe essa questão de você pensar: vai ter uma segunda chance, vai ter um tempinho para mim. Eu vou ter, quem sabe, se eu for para o purgatório, uma hora eu vou para o céu. Não, Jesus Cristo disse que se nós fecharmos os olhos aqui, ou abriremos na eternidade com Cristo, ou abriremos na morte eterna, no inferno. Então nós precisamos atentar-se para isso. Jesus Cristo disse àquele ladrão, falou: hoje você estará comigo no paraíso. E aqui a gente aprende outra coisa muito importante, igreja: não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecado que Cristo Jesus não tenha morrido por ele. Não há atitude minha, não há atitude sua que Cristo Jesus não tenha morrido por ela. Não há momento por que você pensar que Jesus te rejeita.
Não há por que você pensar que você está sujo, mas Ele pode te limpar. Não há por que você olhar para você e falar, não sou digno dEle. Não há por que você dizer, não mereço. Realmente nós não merecemos, mas Ele nos torna merecedores. Ele fez tudo para que nós pudéssemos nos tornar merecedores. Efésios capítulo 2 vai dizer que por meio da graça somos salvos, mas não vem da gente, vem por meio de tudo que Cristo Jesus fez. Salvação não se compra com dinheiro, salvação não se compra vindo à igreja, salvação não se compra com dízimo, com oferta, salvação não se compra carregando placa de igreja nas costas, salvação não se compra admirando líder religioso A ou B ou C. Salvação se tem crendo em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. É só por meio dele que a gente tem salvação. É só por meio de Jesus. É por meio dele que eu e você podemos dizer que não mais vivo eu, mas que Cristo vive em mim. Aí o vício não vai ser maior que Jesus na sua vida. Aí a sua agonia, a sua tristeza, a depressão, a angústia, a ansiedade não vai ser maior que Jesus na sua vida. Uma vez que você disser, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas enquanto eu e você decidirmos ficarmos presos às nossas amarguras, ficarmos presos às marcas do passado na nossa vida, ficarmos remoendo as coisas que já aconteceram, ficarmos trazendo para os dias de hoje, pleno no ano de 2021, daqui a pouco 2022, a gente ficar trazendo o que aconteceu nos demais anos, a nossa vida nunca vai desenvolver, porque o Cristo, Filho do Deus vivo, o Santo, Deus encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, Ele morreu pelo meu e pelos seus pecados. Mas a palavra do Senhor, essa que nós estamos lendo, diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou e nele nós temos vida eterna. Então, aqui nós já temos a compreensão, não existe meio termo, ou é fechar os olhos aqui e estar diante do Salvador, como ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou é fecharmos os olhos aqui e abrirmos diante daquele que a palavra do Senhor diz que é o tentador, Satanás, o lago de fogo e enxofre. E aqui nós podemos também observar outra coisa, igreja. Ridicularizavam Jesus. Eu quero ler com você o versículo 36, quero ler com você, acompanhe pelo telão, se você não tem a Bíblia com você, diz aí, os soldados se aproximaram também. E ali se aproximando, o que eles fizeram? Zombaram dele, ofereceram vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Aqui eu quero meditar com você uma coisa muito importante. Muitas pessoas se questionam assim, por que tanta maldade no mundo? Por que tanta coisa ruim no mundo? Deus não pode fazer nada com isso. Fulano morreu, aquela criancinha morreu, aquele animalzinho morreu. Tanta coisa ruim no mundo. Por que a gente não se pergunta, por que tanto pecado no mundo? Por que a gente não se pergunta assim, por que tanta gente ruim no mundo? Por que tanta gente de coração duro no mundo? Desculpe o peso da palavra, por que tanta gente de coração podre? Por que a gente não se pergunta isso, irmãos? Mas a gente fica assim, na frente da televisão, tanta maldade, tanta maldade. Ah, Deus não vê isso, ah, Deus não vê aquilo, ah, por que Deus fez isso, ah, por que Deus fez aquilo? Mas por que a gente não pergunta, por que tanto pecado? Por que tanta gente fazendo tanta atrocidade? Por que pai matando filho, filho matando pai? Por que pedofilia? Por que a gente não se pergunta? Por que a gente não abre os olhos para se perguntar sobre essas coisas? Mas a gente fica olhando para as maldades. E aqui eu quero te dizer, igreja, tudo isso é resultado do pecado. Tudo isso é porque o ser humano foi destituído da glória de Deus. Isso começou lá no Jardim do Éden. Deus havia dado tudo para o ser humano, não lhe faltava nada, mas o ser humano quis ser ganancioso, o ser humano quis ser audacioso, o ser humano sempre quer mais, nunca nada está bom, se está sol demais, se está chovendo o quê? Demais, se conseguiu naquele mês pagar todas as contas, podia ter sobrado um dinheirinho a mais, então nada está bom, se está frio demais. Se está triste, eu estou triste hoje, eu não aguento mais. Entende? Nunca nada está bom. Mas nós precisamos entender e compreender que tudo isso, resultado dessa maldade, resultado dessas coisas acontecendo no mundo, de tudo isso que acontece, é a causa do pecado.
O pecado nos afasta de Deus, igreja. A maldade dos nossos corações nos afasta de Deus. Se eu e você não reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da graça desse Cristo Jesus, da misericórdia desse Jesus, nossas vidas não vão mudar. Nós seremos mais um no meio da multidão. E aqui eu digo isso porque o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, foi exemplo para nós e é exemplo para nós. Nós precisamos ser não o que o pastor diz, não o que a igreja A, ou B, ou C diz, nós precisamos ser aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos ser. O que a palavra de Deus diz o que nós devemos ser, igreja. Porque se você tiver essa compreensão, você vai ser o melhor marido para sua esposa. Se você tiver essa compreensão, você vai ser a melhor esposa para o seu marido. Se você tiver essa compreensão, você vai ser o melhor neto para os seus avós, o melhor filho para os seus pais. Se nós tivermos essa compreensão de quem Cristo é, e nós compreendermos que os nossos pecados só são perdoados por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. E aqui vamos continuar. Ridicularizavam então, zombavam de Jesus, também o texto diz, é a mesma coisa de hoje. As coisas de Deus são desprezadas. As coisas, tudo que é concernente a Deus, as pessoas desprezam. Igreja, vou uma vez por ano. Esse negócio de igreja é isso. Você pode ver na boca das pessoas. Esse negócio de igreja é assim, esse negócio de igreja é assado, igreja A é assim, igreja B é assim. Mas não é a igreja que salva, é Jesus Cristo que salva. Mas as pessoas colocam tudo na mesma sacola, como eu sempre digo, e fazem essas comparações. E assim agindo, ridicularizam. E assim agindo, querem menosprezar o nome do Santo, do Rei dos Reis, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Nós não devemos isso fazer, devemos entender que é por meio dele que nós temos salvação. Glória a Deus. E Cristo Jesus está nos dizendo nessa manhã, igreja, por meio da palavra dele, que é só por meio dele que nós temos salvação. Não existe nenhum outro caminho que me mostre a salvação. Não é caminhos que igrejas nos proporcionam, mas é o caminho que Jesus Cristo nos proporciona. Glória a Deus. É só por meio dele que somos salvos. Não existe outro caminho a ser salvo. Não é à toa, então, que aí se conclui. Veja bem que se conclui. No versículo 40, diz aí, mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal algum. Aqui a gente aprende outra coisa muito importante, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Igreja, é algo que nós devemos fazer todos os dias. Todos os dias precisamos confessar nossos pecados. Todos os dias precisamos confessar que sem o Senhor nós não somos nada. Todos os dias nós precisamos confessar, Senhor, eu sem o Senhor eu sou perdido. Eu sem o Senhor eu sou como um carro desgovernado, sem motorista, sem direção. Eu preciso do Senhor, perdoa os meus pecados. Mas pastor, não matei ninguém, mas mentira também é pecado. Mas pastor, eu não minto, mas pensar mal do outro também é pecado. Mas eu não falo mal de ninguém, mas pensar de boca fechada também é pecado. Nós somos pecadores, irmãos. Nós precisamos da misericórdia dele todos os dias. Todos os dias nós precisamos confessar diante dele, a cada manhã, quando a gente acordar, agradecer, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, por tudo te dou graça, mas perdoa os meus pecados, porque o Senhor morreu por cada um deles, e é por meio de sua graça que eu sou salvo, é por meio daquilo que o Senhor fez na cruz que eu sou salvo. Então, experimente isso a cada dia, confesse seus pecados ao Senhor. E aqui eu volto a repetir o que eu estava falando no início. Não existe pecado, igreja, que Deus não perdoe. Não seja quem for. Às vezes eu e você ficamos indignados com o que a gente vê na televisão. Mortes, pessoas que fazem coisas horrendas como nós falamos aqui. Mas se cada uma dessas pessoas se render a Cristo Jesus, Ele as perdoa. Porque não existe pecado que Deus não perdoe. Mas a palavra do Senhor vai dizer que existe um pecado, que esse sim, Ele não perdoa, e é por causa desse que muitos vão se perder, é o pecado da apostasia,
que é apostasia, pastor? É você, eu, em algum momento a gente rejeitar Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Como o povo de Israel, alguns fizeram, chamaram Jesus Cristo de o próprio demônio. Eles falaram, esse homem aí, esse homem que vocês estão vendo aí, ele está expulsando esses demônios pelo dedo de Deus Ebu. Chamaram Jesus de endemoniado. Esses aí são os apóstatas. Esse pecado, a palavra do Senhor vai dizer que esse pecado não tem perdão diante de quem? Não tem perdão diante do Senhor. Quem compreende em nome do Senhor Jesus? Deu para entender? Continuamos e aqui nós vamos para a conclusão. Diante disso, veja aí no versículo agora 40, ele diz, repreendeu, versículo 42, desculpe. Então ele disse, Jesus respondendo, ele disse a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, ainda hoje, meu filho, você estará, eu lhe garanto, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Outra coisa que aqui a gente vê, Jesus Cristo, é só por meio dele que temos salvação. Volto a afirmar, é só por meio de Jesus. Por isso, hoje, com o culto de ação de graça, hoje nós temos batismo nas águas. É por meio dessa representação, é por meio dessas duas cerimônias sublimes da Igreja de Cristo Jesus. Quando eu digo Igreja de Cristo Jesus, eu não digo igrejas, placas, instituições religiosas, não. Eu digo a Igreja de Cristo, aqueles que creem em Cristo. É só por meio de crermos em Cristo que temos salvação e vida eterna. Por isso que o batismo é essa cerimônia que nós fazemos diante de pessoas e aqueles que vão se batizar confessam Cristo Jesus como seu único e o quê? Suficiente Salvador. Glória a Deus, porque é só Ele que salva. É só Ele que salva. Igreja não salva, Papa não me salva, religião não me salva, líder religioso, bispo, apóstolo, diácono, obreiro, presbítero, tenha qual líder religioso for, seja de qual igreja for, ninguém me salva, ninguém te salva. O único que me salva é Jesus Cristo, e Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, o Deus vivo, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus, é só Ele quem nos salva. E aqui, continuando, vamos ao versículo 44 até o 47. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra, até as 3 da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, inspirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. Vamos nos debruçar sobre esses 3 últimos versículos aqui, igreja. Então acontece algo aqui no versículo, Lucas narra um acontecimento extraordinário naquele dia. Estava sol, estava um dia tão claro como este que nós estamos vendo aqui. Mas de repente, depois que Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, trevas cobriram a terra, se escureceu. Há coisas que o povo nunca havia visto acontecer. E aquilo que aconteceu, todo esse acontecimento, foi para mostrar quem estava diante deles. Foi para mostrar quem é aquele que está diante de cada um de nós e aquele que estava diante de cada um deles. Mateus também vai narrar isso e a gente pode compreender que existe isso, existe esse entendimento de que todo esse acontecimento é atestado porque a crucificação de Jesus Cristo marcou a história de nossas vidas. A crucificação de Cristo é um marco na história de nossas vidas. É por meio dele, então, que temos salvação, porque ele se entregou. Pastor, por que ele sofreu tanto? Pelo meu e pelos seus pecados. Ele, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Diante de Pilatos, ele só respondeu, tu dizes. Diante de Herodes, que queria ver milagres dele, ele se calou. Diante da multidão que xingava ele, diante dos soldados que deram vinagre para ele beber, ele se calou. Mas diante daqueles que colocaram cravos em suas mãos, os seus algozes, que a Bíblia vai dizer que esses que judiaram mais de Jesus, é os seus algozes, aqueles que nós lemos no último domingo, que cobriam a cabeça de Jesus e batiam nele e falavam assim, vamos lá, fala aí quem está batendo em você, aqueles que cuspiram em Jesus,
Quando Jesus estava de cabeça baixa, cuspiam nele. Esses aí, quando tudo isso estava acontecendo, a Bíblia diz que Jesus Cristo orou por eles dizendo: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. No versículo 33, versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus ora por aqueles que estavam fazendo mal para eles. Jesus nos ensina, por isso que Ele é o nosso Salvador, por isso que Ele é o nosso Senhor. Ele nos ensina quem devemos ser e como devemos ser. Glória a Deus, igreja. Então acontece isso. E aí no versículo 46, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em Mateus capítulo 27, capítulo 27, no versículo 54, Marcos capítulo 15, versículo 39, a afirmação do centurião é registrada como uma confissão. E essa afirmação desse centurião aí, daquele homem que estava lá, para este homem aqui, centurião, que a Bíblia está dizendo no versículo 47, foi o último homem a certificar a morte de Cristo. E aí foi ele quem furou ao lado de Cristo com a lança. Foi este homem que a Bíblia diz que naquele momento, quando isso acontece, ele ali reconhece que estava diante dele o próprio Deus. Aqui é o quarto e último personagem, igreja, dessa exposição bíblica. Até mesmo o centurião que estava ali, junto com toda esta maldade que estavam fazendo diante de Cristo, ele reconheceu que estava diante dele o Senhor e Salvador da vida dele. Por isso que ele diz, o centurião, versículo 47, aqui vamos concluir. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E assim ele reconhece que diante dele estava o Salvador. E aqui eu quero concluir com os irmãos em nome do Senhor Jesus. E nós, igreja, diante de tudo que temos aprendido e visto nessa leitura, nesses sermões que você tem acompanhado, domingo após domingo, que nós temos pregado positivamente a esse respeito, nós temos reconhecido Cristo em nossas vidas ou negado a Ele, ou estamos com Ele, ou acreditamos nele, ou estamos com Cristo somente pelo que Ele faz, ou a gente o assume como nosso único e suficiente Salvador. Quem somos? Quem somos? A conclusão é: 4 estiveram diante dele e o rejeitaram. Os outros 4 estiveram diante dele e o reconheceram. Quem somos nessa jornada? Porque durante toda essa via dolorosa, durante tudo isso que Jesus Cristo passou, durante tudo isso que Jesus Cristo viveu, ele não merecia nada disso, mas ele sofreu e viveu tudo isso por meu e por seu pecado, pelos nossos pecados. Por isso, por meio dele, nós temos salvação. Por isso, por meio dele, nós cremos que há ressurreição. Por isso que crendo nele, nós cremos que há nova vida nele. Por isso, crendo nele, nós cremos que há transformação somente nele. Por isso, entregue-se a Cristo. Renda-se ao Senhor todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida. E vou repetir mais uma vez, antes de a gente concluir: não entregue suas vidas a igrejas, a líderes religiosos, a instituições, a religiões. Entregue sua vida a Cristo, pois Ele é o meu e o seu, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus, porque tudo o que Ele viveu e tudo o que Ele sofreu foi por mim e foi por você. Glória a Deus, igreja, em nome do Senhor Jesus. Aconselho-vos, irmãos, a assistir os demais sermões, para que você possa entender o inteirinho de tudo isso. Hoje aqui a gente conclui. Eu queria hoje orar com você, em nome do Senhor Jesus, diante de tudo o que Deus nos fez neste ano, diante de tudo que tem acontecido em nossas vidas, diante de todas as dores, diante de todas as alegrias. Eu quero orar com você neste culto de ação de graças, igreja, que juntos nós possamos agradecer a Ele por tudo, mas também agradecermos por termos Ele por nosso Salvador. Também agradecermos por termos nele o caminho da vida eterna. Muitos desprezam isso. Muitos não se preocupam com a vida eterna, não se preocupam com esse negócio de salvação, vida eterna. Ou então outros têm medo disso. Ou então outros dizem, eu tenho medo disso, eu não me envolvo com isso. Não, pense sim, passe a pensar.
Passe a pensar e passe a observar, porque salvação é só por meio de Jesus. É só por meio de crermos nele como nosso único e suficiente Salvador. Igreja, placa de igreja, essas coisas, tudo isso que a gente às vezes luta e briga com os outros por causa dessas coisas, não salva a gente. Mas Cristo Jesus, ele salva eu e você. Glória a Deus, por isso ele sofreu. Tudo isso que nós vivenciamos aí durante todos esses domingos, nós estamos aqui completando hoje um mês desse sermão de Lucas, pregando expositivamente a via dolorosa de Jesus, tudo o que ele passou por mim e por você. E ele é o significado então do nosso Natal, sim. Não sabemos o dia e nem a hora que ele nasceu, não sabemos, mas a gente lembra dessa importância, porque muitas são as pessoas que trazem a sua memória, e ele, igreja, ele não morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, então ele vive está, por isso que todos os dias nós devemos celebrá-lo.